Atenção, atenção, notícia urgente acabou de ser confirmada. Não é força de expressão, é agora, neste minuto, algo acabou de explodir no cenário político brasileiro. E o que foi revelado muda o jogo, vira o tabuleiro e coloca nomes poderosíssimos contra a parede. Respira fundo, porque o que você vai ouvir nos próximos minutos vai explicar tudo que estava estranho, tudo que não fazia sentido e tudo que tentaram esconder de você. O Trump, Donald Trump, acabou de arrancar a máscara do Lula. Lula é exposto. E uma bomba sobre alianças vem à tona neste exato minuto. Durante meses, talvez até anos, muita coisa foi tratada como teoria, exagero, paranoia, mas algo foi revelado agora que não dá mais para fingir que não existe. Donald Trump não falou por acaso. O que veio à tona aponta para alianças perigosas, compromissos obscuros e conexões que, se confirmadas até o fim, colocam o Brasil numa posição gravíssima no cenário internacional. E o mais assustador não é só política externa, não é só discurso, é estratégia, é poder, é controle. O que antes era sussurrado nos bastidores, agora começa a aparecer à luz do dia. E quando isso acontece, normalmente é porque alguém perdeu o controle da narrativa. Mas segura isso, o que veio depois é ainda pior. Uma nova informação bombástica acaba de ser confirmada sobre Alexandre de Moraes. Gente, o que eu vou mostrar aqui tem a matéria, tem imagens chocantes aqui sendo confirmadas nesse momento. O Alan dos Santos, na sua tela, vai trazer uma bomba para você ver todos os detalhes aqui. E essa nova informação muda completamente tudo que você estava vendo até agora. Tá? O Moraes fez uma declaração na USP, teve um deboche em relação à situação do Bolsonaro. E o que está por trás disso é algo gravíssimo, é algo que já está em andamento e agora começa a ser exposto e muda todo o cenário nesse momento. Quando essa informação, quando essa confirmação veio, muita gente gelou, porque o discurso público passa a ter um peso completamente diferente. Quando você entende o que estava acontecendo nos bastidores ao mesmo tempo, e é aqui que o quebra-cabeça começa a se encaixar de um jeito assustador. Nós vemos aí todo o escândalo com o Banco Master, envolvendo o Banco Master, e agora as autoridades brasileiras fazendo declarações para, de alguma forma, né, tentar se esquivar. Tem uma notícia aqui sobre o Bolsonaro. O doutor Amarildo vai aparecer na sua tela trazendo aqui uma bomba que foi confirmada nos bastidores. A mídia tradicional não está falando sobre isso. Eu vou mostrar todos os detalhes. O Bolsonaro, acabou de sair uma nova informação aqui sobre o Bolsonaro. A defesa pediu que a perícia da Polícia Federal avalie risco de morte de Bolsonaro, tá? É isso mesmo, risco de morte. A situação está grave nesse momento. E isso não é linguagem política, não é dramatização, é um pedido formal, documentado, baseado em riscos reais, tá? Os médicos estão sendo chamados às pressas agora, no novo local em que o Bolsonaro está, ele está tendo crises de soluço ainda maiores e muitos problemas ali com dores, né, por causa da facada que ele levou e outros problemas que foram se agravando. Os médicos estão ali de plantão 24 horas e a situação é grave nesse momento. O simples fato desse pedido existir já diz tudo. O silêncio ou a minimização diz ainda mais. O Brasil já viu esse filme antes e nunca terminou bem. E como se não bastasse, o Toffoli entra no radar. Eu mostrei para você aqui no último vídeo uma informação sobre o Toffoli, né? Que ele mudou 3 vezes ali a situação ali da investigação. A Transparência Internacional levantou um alerta sério. A PGR deveria pedir o afastamento de Dias Toffoli em meio ao caso envolvendo o Master. Isso não é ataque político, é governança, credibilidade e confiança institucional em jogo. Quando organismos internacionais começam a apontar problemas, o sinal é claro. A imagem do Brasil lá fora está sendo corroída. A confiança no sistema começa a rachar. E quando a confiança acaba, o que vem depois, você já sabe.
Sigilo mais sigilo e a quebra de uma promessa clara. O Lula amplia o sigilo sobre informações de interesse público. É isso mesmo, gente. Exatamente o oposto do que ele prometeu na campanha. Ele falou que não faria isso e está fazendo, né? E aqui está o ponto que ninguém quer encarar. Quem não deve não teme transparência. Quem amplia sigilo em massa está protegendo o quê ou quem. Não é um caso isolado e nem coincidência. É padrão. E padrões contam histórias. Tá? Juntando tudo que está acontecendo, Trump expondo aqui uma bomba nesse momento, algo por trás da situação do Moraes sendo revelada e muda tudo. Bolsonaro com risco aí de morte nesse momento. Toffoli entrando no radar internacional e o Lula fechando a caixa preta, meus irmãos. Tem algo que o Alan dos Santos acabou de revelar. Esta é a maior bomba de todas. E logo após, o doutor Amarildo vai contar tudo. Preste atenção, deixe o seu like abençoado. Quando você deixa o seu like, Deus também te abençoa, porque você está apoiando um canal que tem compromisso com Deus, compromisso com o povo e compromisso com a verdade, tá certo? Povo patriota, vamos lá. Se você é patriota de verdade, fique comigo até o final. E enquanto você deixa o seu like aí, acompanhe comigo aqui o que o Alan dos Santos vai falar nesse minuto. Olha só. É isso que eu quero para você, para o seu filho, para sua filhinha e para sua esposa. Então, mostrar o vídeo do Alexandre de Moraes sendo aplaudido precisa ser descrito com uma precisão enorme, de várias perspectivas que a imprensa optou por simplesmente negar-se a narrar, por pura ideologia satânica preternatural. O que eles querem com você é que você jamais fique sabendo disso, para que o projeto de poder deles seja consolidado dia a dia. Isso para mim é evidente. Alexandre de Moraes, sabe que o Pio XII tentou exorcizar Hitler da sacada do Vaticano 3 vezes, né? Está registrado, documentado. Ele tentou exorcizar Hitler da sacada do Vaticano 3 vezes. Ele, antes de ser Papa, Pio XII, ele ficava imprimindo aqueles... É mimeógrafo que fala? É mimeógrafo, da minha cheirinho de álcool. Cheirinho de álcool gostoso. Bom, né? Então, ele ficava... muita prova rodada em mimeógrafo. Então, ele ficava imprimindo aquilo ali nas madrugadas na Alemanha, quando ele era num só apostólico na Alemanha, contra o Hitler. Então, ele sabia muito bem o que o Hitler estava fazendo. Porque tem todo um... É isso que o pessoal às vezes não entende, né? A informação, ela é uma arma de guerra. Literalmente. Não é figura de linguagem. Um grupo de força armada precisa ter um setor de comunicação. Infowar, né? Que eles chamam, né? Infowar, Você precisa ter um setor de informação. Porque a população... Primeiro, vamos por etapa aqui de modo bem pedagógico, né? Nenhum exército pode atuar, seja onde for, sem o apoio da sua própria população. Então, ponto 1. Você precisa de apoio popular. A tal da opinião pública, né? Você precisa ter o apoio do seu próprio povo. É impossível você não ter... Por exemplo, o Alexandre de Moraes, se ele chegasse nesse evento e fosse duramente vaiado, ele não tinha como prender todo mundo que estava ali. Não tinha. Ele precisa disso. E essas pessoas, então, estão colaborando. Cada aplauso ali, né, é uma mão no pescoço da Débora dos Santos. É isso aí. Isso aí. Cada aplauso ali é alguém dando um tapa na cara dos filhos da Débora. Cada aplauso ali é uma pessoa rindo da cara das filhas do Clezão. Aqui, de fato, eu estou usando figura de linguagem, mas mesmo usando a figura de linguagem, aqui a minha tentativa é descrever algo atroz. Cada pessoa que aplaudiu ali é uma pessoa que, da mesma maneira que o Alexandre de Moraes falou assim, eu tentei me conter, é isso que ele falou? Me contive. Eu me contive. Ou seja, cada pessoa que aplaude uma coisa dessa, ela está, de algum modo, cuspindo na cara do Clezão, no túmulo do Clezão, e rindo. Para alguns falta coragem de fazer isso fisicamente. Chegar lá no túmulo do Clezão e cuspir de raiva. Para outros, fica só no desejo. Mas essas pessoas que aplaudiram, elas estão fazendo isso. Então elas estão regozijando-se da morte do Clezão, da prisão do Bolsonaro, das pessoas que estão no exílio, do sofrimento dos filhinhos da Débora dos Santos, do sofrimento dos parentes da dona Hilda, e por aí vai. Isso precisa ser retratado. E aí vamos voltar à questão da guerra, né? Você tem uma necessidade de comunicação na guerra. Os Estados Unidos, quando decidiram atuar na Segunda Guerra Mundial, eles criaram
uma rádio, né, que era, eu não lembro agora, alguma coisa de Freedom, depois eu posso ver direitinho, tô pegando tudo de memória aqui, e o Voice of Liberty, ou Voice of Freedom, ou Voice of America, acho que era Voice of America, VOA, que existe até hoje, financiado e mantido pelo governo americano. Custa hoje aos cofres públicos americanos mais de 200 milhões de dólares. Tá? E aquela operação, ela fazia parte da operação de guerra. Então, da mesma maneira que o exército americano tinha que se preocupar com tanques, munições, pólvora, gaze, ele também precisava se preocupar com comunicação. E os nossos inimigos fazem a mesma coisa. Eles não se preocupam só com a pólvora do PCC. Eles não se preocupam só com os fuzis AK-47 provenientes da Rússia que vão para o traficante que está lá no Rio de Janeiro. Eles também contam com o apoio de Rede Globo e afins. Faz parte do aparato militar a comunicação. Ela não é uma coisa isolada acidentalmente ou possui uma importância mínima. Do contrário, por exemplo, ninguém jamais teria tentado calar o Silvio Navarro com o livro que ele escreveu. Você vê que é uma operação de guerra exatamente porque não pode falar aquilo que leva a população a não apoiar as atividades militares do inimigo. Ou seja, eles nos veem como inimigos, a divulgação do livro do Silvio Navarro e o trabalho que ele faz, o trabalho que a gente faz aqui, é um perigo militar para os nossos inimigos. Eles nos veem como parte de um aparato militar perigoso. Tamanha a importância da comunicação. Quando o pessoal fala muito blá blá blá, né, eu vejo alguns falando aqui, né? Sempre um visitante, porque eu confiro aqui quais foram os comentários da pessoa. Mas quando alguém diz assim, é blá blá blá, é porque essa pessoa, ela realmente, pode ser que ela está indignada com tanta coisa que está acontecendo, e ela fala assim, pô, mas todo mundo fala, ninguém faz nada. Concordo com você, mas o meu papel aqui é de jornalista, eu não sou militar, eu não sou parlamentar, eu não estou nem no Exército, nem na Marinha, nem na Aeronáutica, nem na Câmara Federal, nem no Senado, nem na Prefeitura, nem na Assembleia Legislativa e nem na Câmara de Vereadores. Eu sou jornalista. Se você quiser cobrar das pessoas que estão nesses órgãos, eu estou aqui para te apoiar. A nós você tem que cobrar aquilo que é jornalístico. Falar aquilo que as pessoas não querem falar, comentar aquilo que precisa ser comentado, expor aquilo que precisa ser exposto e por aí vai. Eles estão ocultando e isso que o Alexandre de Moraes fez, por exemplo, não saiu no Jornal Nacional. Porque se você mostra isso aqui no Jornal Nacional e fala o que eu acabei de dizer, a indignação popular seria enorme. Ou eu estou viajando? Você nos comentários coloca aí. Eu até gostaria de ouvir o Silvio e vocês aqui. Se o que eu acabei de dizer aqui é dito num Jornal Nacional ou com a amplitude do Jornal Nacional, Alexandre de Moraes continuaria tendo apoio? Não. Não, a culpa da imprensa por essa situação que o Brasil enfrenta é total. A imprensa, primeiro, ela desistiu de ser imprensa, quer dizer, ela se abandonou e com isso ela abandonou um país inteiro. O país inteiro. Por isso que nós precisamos crescer. Traga sempre 2, 3 pessoas para a live. Porque aqui nós não estamos brincando de comentar fatos. Nós queremos trazer para vocês todas aquelas perspectivas do fato que a imprensa simplesmente não quer falar. Não quer. Um dos fatos mais marcantes da história recente da humanidade foi quando ele era Marshal, ele era Marechal, o Göring, lá no tribunal de Nuremberg. Ele era Marechal, não era? Quem? O Göring. Göring, isso. Ele, na verdade, com a morte do Hitler, ele seria o sucessor, né? Ele seria o comandante, né? Mas no tribunal de Nuremberg há um momento marcante que mostra o quê? O psiquiatra que foi atendê-lo não sabia do registro de vídeo dos campos de concentração. Sim. Tá? Nem o Göring sabia. Então, o mundo ainda não tinha ideia, né, do que os nazistas estavam fazendo nos campos de concentração. O mundo! E mesmo assim já estavam guerreando. Por causa das invasões, violações aqui, violações ali, violação de tratado. O que assustou as tropas americanas
porque eles levaram jornalistas para acompanhar, né? O Hitchcock teve, né? Vários diretores de cinema Exato. chegaram lá, famosos da época. Exato. O que assustou a todos foi que eles deixaram pessoas starving, como é que é? Morrer de fome, né? Fome. Mas não tem uma palavra só para isso? Famintas. Deixaram pessoas... Eu queria uma palavra mais pesada. Starving é uma palavra muito pesada. Morrer de fome depois. Inanição, né? Inanição, né? Inanição, né? É que ainda não dá o peso para as pessoas, sabe? Eu quero deixar bem claro. Eles deixaram as pessoas morrendo de inanição, né? Então você viu os corpos, era osso e pele. Osso e pele. Eu me seguro para não me emocionar falando disso. Eu tô aqui me segurando. Osso e pele. E as pessoas, umas se movendo lentamente e outras agachadas, sem possibilidade de locomoção. E muitas morreram porque quando os soldados viram, eles foram dar comida para essas pessoas. E não podia. Só que elas estavam num nível que elas não podiam receber comida, senão ela morria. Não, e você, infelizmente, quando eu escrevi Cartas de Elise, eu tive que me aprofundar em algo que evitei a minha vida inteira, né? Meu pai, como filho de um alemão judeu que foi fugindo pro Brasil, ele a vida inteira não conseguiu lidar com nenhum tipo de conteúdo relacionado ao nazismo e Holocausto, né? E isso passou para mim também. Quando eu comecei a pesquisar para escrever o Cartas de Elise, eu fui obrigado a ler, né? Victor Klemperer, que o Rei sempre cita. Eu li 2 livros do Victor Klemperer. O Gelatelli tem um ótimo livro também, A Linguagem do Terceiro Reich. Tem livros muito bons. Não, Apoiando Hitler, o Linguagem do Terceiro Reich é do Klemperer. Robert Gelatelli, muito bom o livro, Apoiando Hitler. E eu tive que ver também vídeos da época, né, filmes da época. E você encontra no YouTube. E não só, muita gente foi levada, por exemplo, vilarejos próximos aos campos de concentração. Os aliados, quando libertavam os campos de concentração, obrigavam a população a fazer fila para ver. E fazer um tour e visitar. Então, era isso e as mulheres, falar. As alemães, porque o pessoal não acreditava que estava com um lencinho no nariz e aquela pilha de corpos. E foram... Vocês não acreditavam? Vocês não estavam sabendo de nada? Vocês moravam ao lado desse campo de concentração? E eles não sabiam. Então, vamos lá para vocês verem o que era. Então, veja a força da comunicação e como a comunicação é importante. As pessoas moravam próximo dos campos de concentração e elas não tinham ideia do que estava acontecendo ali dentro. Em alguns lugares, o odor era muito forte e eles estranhavam. Então, pode ser um hospital de guerra, número de mortos, a guerra realmente é um negócio muito cruel, mas ninguém tinha a dimensão da maldade. Hoje, salvaguardando todas as proporções, eu não estou comparando os 2 casos, infelizmente o povo brasileiro não tem a dimensão da maldade de quem sofre no exílio, o que essas pessoas estão passando, como que elas fazem para tentar pagar suas contas, as pessoas que estão presas no Brasil, os parentes dos que estão no exílio, a questão psicológica dessas pessoas. Então, mostrar o vídeo do Alexandre de Moraes sendo aplaudido precisa ser descrito com uma precisão enorme de várias perspectivas que a imprensa optou por simplesmente negar-se a narrar. Acho que hoje eu já fiz o que eu tinha que fazer. Por pura ideologia satânica preternatural. Não quero falar do aspecto preternatural e satânico, mas porque é uma questão de teologia, eu não estou aqui para falar de teologia, mas eu quero que você em casa entenda o seguinte: ao censurar livros, como fizeram com o Silvio, ao censurar jornalistas, ao censurar fatos, dores, angústias, o que eles querem com você é que você jamais fique sabendo disso, para que o projeto de poder deles seja consolidado dia a dia. Daí a importância de estarmos aqui denunciando, mostrando e trazendo cada perspectiva assustadora desse fato do aplauso a Alexandre de Moraes. Não é só um ministro do STF falando algo da sua opinião política e sendo aplaudido por estudantes. Não. Não é. O que nós estamos vendo é um tirano psicopata com gosto de sangue, com requintes de crueldade, assim, assustadoras, vendo um idoso sequestrado pelo Estado, sendo torturado e se regozijando disso.
e dando um recado para você em casa. Se você quiser atuar como ele atuou, esclarecendo a população, é isso que eu quero para você, para o seu filho, para sua filhinha e para sua esposa. É isso que Alexandre de Moraes está dando de recado para a população brasileira. Uma única tacada, Donald Trump simplesmente arrebentou os planos do Lula e, ao mesmo tempo, expôs o presidente brasileiro, mostrou de qual lado o Lula está e mostrou para o mundo inteiro. Acompanha esse vídeo até o final, porque, sinceramente, é inacreditável. Eu tô aqui estarrecido, assustado com o posicionamento do Brasil. E quem apoia o Lula, depois de assistir isso aqui que eu vou mostrar, já deixou de ser humano. Virou uma podridão, assim como o Lula é. E tudo começa aqui. O Donald Trump aplicou uma tarifa de 25% aos países que têm relação comercial com o Irã. Dá só uma olhada. O Donald Trump disse agora há pouco... mais uma vez, né? Ele tira da cartola as coisas da cabeça dele, enfim. Ele anunciou que vai taxar em 25% os países que tiverem negócios com o Irã. Ele fez essa publicação naquela rede social dele, do Truth Social, e disse que essa imposição tem efeito imediato. E o que sobra para o Brasil? Pode sobrar, infelizmente, muita coisa, porque o Brasil tem no Irã um grande comprador de muitas commodities, milho, açúcar, por exemplo. O Irã é um grande comprador. Nós temos superávit comercial com o Irã, ou seja, vendemos mais do que compramos deles. Os números indicariam uma vidraça para o Brasil no meio desta decisão. Se Trump quiser, pode impor esta alíquota de 25%, que ele acaba de anunciar nas redes sociais, contra o Brasil. Então é preciso observar e analisar com cautela, com calma, tudo isso. Tá. Olha aqui, olha isso daqui. Eu quero que vocês acompanhem comigo agora o que eu vou mostrar, porque é muito sério. O Trump, então, anunciou essa tarifa de 25%. Ou seja, países que têm relacionamento comercial com o Irã serão punidos pelos Estados Unidos. E aí, eu fui pesquisar aqui sobre o Brasil. Como vocês viram, o Brasil tem um relacionamento comercial com o Irã já de muitos anos, tá? Não é do governo Lula. Inclusive, o comércio, como você pode ver na matéria aqui, ó, de 2025, ultrapassa 3 bilhões de dólares. Só que o Lula, ele ampliou ainda mais essa relação comercial. O Lula gosta, né, de ampliar a relação comercial com esses países ditatoriais. O Trump, então, já secou a mina do petróleo venezuelano, que financiava a esquerda na América Latina e ditaduras pelo mundo. Isso aí a gente já sabe. E o Trump agora está fechando simplesmente a mamata do Irã. O Lula é tão próximo desses regimes, o defensor da democracia, né, aqui do Brasil, é tão próximo que ele chegou a defender publicamente a participação do Irã nos BRICS. É o bloco comercial que o Brasil hoje preside e que o Lula disse: Irã, China e Rússia não podem estar de fora. Tem que estar aqui nesse bloco. É o bloco da democracia. Irã, China, Rússia, Brasil. É o bloco da democracia. Vocês entenderam, né? Então, o Lula se aproximou, aumentou muito a relação comercial com o Irã. O Irã, porém, é um país sancionado pela ONU, é um país sancionado pela União Europeia, Reino Unido. Isso tudo porque eles simplesmente desrespeitam acordos nucleares. É um país que representa um risco para o mundo, é um país que simplesmente violenta os seus cidadãos, são sanguinários, uma ditadura sanguinária mesmo, fere os direitos humanos, e agora isso aí ficou escancarado. Cerca de 2.000 pessoas morreram em protesto no Irã. Eu quero trazer aqui a fala do Trump para vocês entenderem no final o que está acontecendo com isso aqui. 2.000 pessoas morreram. Ou seja, agora a gente está vendo o quão violento, covarde
é esse regime iraniano. E amanhã, inclusive, está marcada a primeira execução em praça pública de um manifestante de 26 anos. Esse que está na imagem aí será executado simplesmente porque ele enfrentou o regime, porque ele resolveu protestar contra o regime. Mais de 2.000 pessoas morreram, tá? Esse aqui será executado em praça pública. E aí a imprensa estava esperando uma nota do governo brasileiro. Esperando uma nota do governo brasileiro. O governo brasileiro não se posiciona, porque vocês entenderam aí, né? Os Estados Unidos fechou a mamata, falou, ó, chega dessa palhaçada, e o Brasil fatura muito dinheiro com as ditaduras, com os governos autoritários. Mas acredite, tá? O nosso presidente é o defensor da democracia. E aí veio uma nota do governo brasileiro. E simplesmente a imprensa brasileira, ela tá assustada com o Lula. Eles já perceberam que isso aqui, entenderam o que a gente já tá falando aqui, denunciando há muito tempo. E aí, olha só a matéria da Folha de São Paulo. Sem criticar regime, Brasil lamenta mortes no Irã e diz que cabe aos iranianos decidir o futuro do país. Lamenta mortes e diz que cabe aos iranianos decidir. Peraí. Cabe aos iranianos como? Se eles estão sendo mortos, se eles estão sendo violentados, se estão sendo mortos em praça pública, como assim cabe aos iranianos decidir sobre o futuro do seu país? E aí a imagem que está correndo o mundo é esse aqui, ó. O amigo da ditadura iraniana. O cara que diz defender a democracia no Brasil. Eu vou mostrar para vocês o vídeo do Trump agora, para vocês entenderem a enrascada que o Brasil está e aonde esse canalha tá colocando o Brasil. Esse cara tá dizendo que cabe aos iranianos decidirem o seu futuro, sendo que os iranianos estão sendo massacrados em praça pública. Vocês entendem? Aí muita gente fala, mas o 8 de janeiro. Vocês acham que esse cara aqui tá com dó de quem tá preso lá, inocentes presos do 8 de janeiro? Ele não tá nem aí pra quem tá morrendo em praça pública. Ele diz que cabe aos iranianos decidir sobre isso. Olha, mas aí, vou até respirar aqui, tem um posicionamento do Trump em relação a isso. O Trump mostrando que verdadeiramente não vai desistir. E o Trump agora veio e falou o seguinte, tem aí a legenda da fala do Donald Trump, olha só. To all Iranian patriots, keep protesting, take over your institutions if possible, and save the name of the killers and the abusers that are abusing you. You're being very badly abused. If the numbers are right now, I hear 5 different sets of numbers. I hear numbers, look, 1 death is too much. But I hear much lower numbers, and then I hear much higher numbers. But I say save their names because they'll pay a very big price. Trump já falou em outra publicação. Isso aqui foi uma fala dele pública. Guardem esses aí que estão abusando de vocês. Guardem os nomes, guardem as pessoas. E em uma publicação, Trump falou: continuem protestando. A ajuda está chegando. Olha, sinceramente, ver o nível e o buraco, não só econômico, mas moral, ético, político, que o Brasil se enfiou, é inacreditável. E aí, quem diz defender direitos, quem diz defender democracia, quem diz vendo um povo ser massacrado e ter a cara de pau de dizer cabe aos iranianos decidirem sobre o país deles. Olha, sinceramente, acontece que Trump expôs o Lula, mostrou quem o Lula verdadeiramente é. O Lula é esse aqui, ó. Trump escancarou isso aqui para o mundo inteiro. E segundo, Trump secou mais uma fonte da mamata desse cara aqui. Foi o petróleo e agora o Irã. Ele se beneficia, né, de uma ditadura. Ele gosta, né? Tudo que eles defendem é o contrário do que eles fazem. É incrível, é incrível. Compartilha o vídeo, deixa a curtida, já se inscreve no nosso canal.